Oi, turma! Hoje a gente vai falar sobre o contrato de fiança, que é um contrato bastante utilizado quando alguém precisa de um garantidor para as suas dívidas, e a gente vai ver como é que ele vai funcionar. Então, o conceito é que a fiança é um contrato onde uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor caso este não a cumpra, ou seja, através do contrato de fiança, alguém se compromete a assumir a dívida de outra pessoa se essa pessoa não pagar. Então, alguém estranho à relação obrigacional originária, que vai ser o fiador, ele obriga-se perante o credor, garantindo com o seu patrimônio a satisfação do crédito deste, caso não o solva o devedor. Então, nada mais é do que uma pessoa se obrigando a pagar ao credor o que outra deve. Então, por exemplo, eu vou alugar uma casa e o locador fala, mas eu quero uma garantia, se você não me pagar, eu quero receber. Então, coloque um fiador. Eu coloco um fiador e aí, se eu não pagar, o locador ele vai poder cobrar desse fiador. Então, uma terceira pessoa que não participa do contrato original vai assumir a responsabilidade de pagar as dívidas desse contrato se o devedor não pagar. E quando ela assume essa responsabilidade é através de outro contrato, que é o contrato de fiança. E a fiança, ela é considerada como um contrato unilateral porque depois que ela for celebrada, só quem tem obrigações é o fiador, que é a obrigação de arcar com a dívida se o devedor principal não pagar. Então, eu não vou poder dizer que o afiançado tem obrigações, porque ele não tem. A obrigação é só do fiador, que vai ser justamente de pagar a dívida que não for paga, porque ele é um garantidor. A fiança é um contrato formal, necessariamente tem que ser escrita, não existe contrato de fiança verbal. A lei exige forma escrita, as partes vão escolher se vão fazer por instrumento público ou por instrumento particular. Então, basta que seja escrita, as partes vão escolher se fazem elas mesmas por um instrumento particular ou se vão no cartório para fazer por instrumento público. E eu jamais vou presumir a fiança, por isso que necessariamente eu preciso de um contrato escrito. A fiança envolve confiança, tá? Até no nome, então é um contrato personalíssimo. Eu escolho um fiador que eu confio e eu escolho ser fiadora de alguém que eu confio e eu sei que não vai me deixar em apuros. Pelo menos não é para ser assim. Então, nesse caso, ela é personalíssima, celebrada em função da confiança que o fiador merece, e aí morreu o fiador, os seus herdeiros não vão continuar do contrato de fiança, mas tem algumas observações que a gente vai ver mais na frente nessa aula. Não está no material, mas a fiança ela pode ser tanto gratuita quanto onerosa. É mais comum ser gratuita. Geralmente o fiador não recebe para ser fiador, ele está fazendo aquilo por amizade mesmo, mas nada impede que as partes coloquem uma fiança onerosa. Então, é tão grande o risco que o fiador vai assumir de ter que arcar com algo se o credor não pagar, o devedor não pagar, melhor dizendo, que ele pode ser remunerado, mas não é comum. A fiança, ela pode ser de 3 espécies. Ela pode ser convencional, legal ou judicial. A convencional é aquela que é celebrada por um acordo de vontades. As partes resolvem que, para deixar determinado contrato mais forte, para o credor ficar mais tranquilo, elas vão colocar um fiador, porque aí se o devedor não pagar, o credor vai poder cobrar o fiador. Lembrando, como a gente falou, é um contrato formal, então a fiança tem que ser escrita, seja por instrumento público, seja por instrumento particular, as partes que vão escolher. A fiança pode ser legal, que é quando a lei impõe. Em nenhum desses artigos que estão no material, vocês podem depois olhar no Código Civil, eles vão falar que a parte é obrigada a ter um fiador. Todos vão falar que a parte precisa dar uma garantia. Só que como a fiança é uma espécie de garantia, quando a parte colocar o fiador, porque a lei exigiu um garantidor ou algum tipo de garantia, a gente vai considerar como fiança legal. E a fiança judicial, ela é determinada pelo juiz, seja de ofício, seja requerimento das partes, e aí o juiz também nunca vai dizer, você é obrigado a ter um fiador. Nesses artigos que são aí do Código de Processo Civil, ele menciona a necessidade de uma garantia. Garantia pode ser uma hipoteca, pode ser um calção, pode ser um penhor,
e pode ser uma fiança. Então, nessas situações da lei exige garantia. Se a parte no processo colocar um fiador, a gente vai considerar essa fiança como judicial. Vamos ver então os requisitos para o contrato de fiança, começando pelos requisitos subjetivos que dizem respeito às partes. Primeiro deles, capacidade. Podem ser fiadoras todas as pessoas maiores e capazes que tenham a livre disposição de seus bens. Esse final é importante por quê? Porque não basta ser maior de 18 anos e não ser curatelado, por exemplo. Ele ainda precisa ter disposição patrimonial. Então, por exemplo, o pródigo, ele não é incapaz para os atos da vida civil, ele só é incapaz para os atos que impliquem disposição patrimonial. Como eu, sendo fiadora, eu estou assumindo a dívida de outra pessoa se ela não pagar, se ela não paga, eu vou ser cobrada e meu patrimônio vai acabar arcando com essa dívida. Então, eu só posso comprometer meu patrimônio através de um contrato de fiança se eu tenho a livre disposição patrimonial, o que não é o caso do pródigo, então o pródigo não pode ser fiador. É preciso ainda o consentimento do cônjuge. Se o fiador for casado, eu preciso que o seu cônjuge consinta com essa fiança. Se ele não consentir e eu fizer mesmo assim o contrato de fiança, o ato vai tornar-se anulável, ou seja, o cônjuge ele vai ter 2 anos da dissolução da sociedade conjugal para pedir a anulação dessa fiança. Agora, a necessidade de consentimento do cônjuge não significa falar em fiança conjunta. O cônjuge vai consentir que o outro seja fiador, mas o cônjuge não vai se tornar fiador junto com ele, não. É só realmente uma necessidade de consentimento, até porque, como o fiador está assumindo a dívida de alguém, e se essa pessoa não pagar, o fiador vai arcar com seu patrimônio, acaba colocando em risco o patrimônio da família e eu preciso que o outro cônjuge diga se ele aceita que o seu cônjuge seja fiador. E aí, eu só não vou precisar desse consentimento do cônjuge se o casal for casado no regime de separação absoluta. Não há patrimônio comum, o patrimônio é só de um e o outro patrimônio é só do outro, não há comunicação patrimonial, então nesse caso não há necessidade de consentimento. Só que muitas vezes não basta a capacidade, pessoas que são capazes, que têm disposição patrimonial, mesmo assim, elas não vão poder ser fiadoras, é como está no material, não podem prestar fiança certas pessoas em razão de ofício ou função que exercem, como os agentes fiscais, tesoureiros, leiloeiros, tutores e curadores pelos pupilos e curatelados. Isso porque na primeira parte desse dispositivo é porque as pessoas elas lidam constantemente com bens de outras pessoas, com patrimônio de outras pessoas, patrimônio público também, e aí pode acontecer uma confusão e de misturar, e ela sendo fiadora ter que pagar, acabar empenhorando o patrimônio que ela cuida, mas não é dela. Então, para evitar isso, elas não podem ser fiadoras. Uma curiosidade aqui, não está no material, mas, por exemplo, o governador do estado, ele só vai poder ser fiador se a Assembleia Legislativa autorizar, mesmo que ele tenha um amplo patrimônio, mesmo assim, só se a Assembleia autorizar. Pode-se estipular a fiança, ainda que sem consentimento do devedor ou contra a sua vontade. Em geral, é muito comum que o devedor apresente o fiador. Ele fala, ó, trouxe uma garantia, faça o contrato comigo. Mas o contrato de fiança, ele é um contrato entre o fiador e o credor. Então, nada impede que ele seja firmado sem a intervenção do devedor. É muito difícil alguém chegar lá para ser fiador de alguém sem um acordo prévio. Mas se isso acontecer, não há problema. Por quê? Porque o contrato de fiança ele é feito entre fiador e credor. Onde o fiador diz, ó, credor, se fulaninho não lhe pagar o contrato que ele tem com você, eu pago. Então, o devedor, ele não vai participar do contrato de fiança. Isso é muito comum de se cobrar em prova, de se confundir. As pessoas acham que o contrato de fiança é feito entre fiador e devedor, porque ali o fiador se compromete perante o devedor de pagar a dívida dele. Mas não é. O contrato de fiança, ele é feito entre fiador e credor. No contrato de fiança, o fiador se compromete perante o credor a arcar
com a dívida de outra pessoa se essa pessoa não pagar esse credor. O credor, ele pode recusar o fiador se não for pessoa idônea domiciliada no município onde tenha de prestar fiança e não possua bens suficientes para cumprir a obrigação. Então, compete ao credor decidir se ele quer o fiador ou não. Por quê? Porque o fiador está assumindo a dívida de outra pessoa. É para trazer uma segurança para o credor de que se ele não receber do devedor principal, ele recebe do fiador. Então, não serve para ele se o fiador for um mau pagador, o fiador for um insolvente. O fiador até tem patrimônio, mas ele mora em outro lugar. Então, se eu precisar cobrar, vai ser difícil, porque eu vou ter que ir onde ele mora para cobrar. Então, cabe ao credor escolher se aceita ou não o fiador. É ele que vai dizer se ele quer ou não. O devedor não tem como impor, meu fiador é fulano e você vai ter que aceitar. Não pode fazer isso. Por quê? Porque é o credor que vai dizer se, julgando pelos interesses dele, é interessante aquele fiador. Se ele disser, não, essa pessoa não está me garantindo nada, mesmo você está dando um fiador, mas eu vou continuar com risco de não receber. Então, nesse caso, ele pode dizer que não quer o fiador. O credor, ele tem o direito de exigir do devedor a substituição do fiador quando este, depois de celebrado o contrato, se tornar insolvente ou incapaz. Ou seja, o fiador era pessoa idônea e o credor aceitou aquele fiador porque viu que o fiador tinha patrimônio, se o devedor não pagasse, ele ia conseguir receber do fiador. Mas aí, no decorrer do contrato, esse fiador ficou insolvente ou ficou incapaz, as chances do credor receber diminuem, que ele sabe que se o devedor não pagar, ele não vai conseguir receber do fiador, então ele pode exigir a substituição do fiador. Eu aceitei esse fiador porque quando a gente celebrou o contrato estava tudo certo, mas agora ele é insolvente ou ele é incapaz, não serve mais para mim, então ele pode fazer isso e exigir a troca do fiador sob pena, inclusive, de extinção do contrato principal. Vamos ver, então, os requisitos objetivos que dizem respeito ao objeto do contrato de fiança. É muito comum a gente falar de fiança nas obrigações pecuniárias, que são as obrigações de pagar dinheiro. Se você não pagar, eu cobro do fiador. Mas a fiança ela pode ser dada a toda espécie de obrigação, seja dar, fazer, não fazer. O que vai mudar é que eu não vou poder cobrar o fazer do fiador, principalmente porque geralmente as obrigações de fazer elas são personalíssimas. Só que quando a parte não cumpre, converte em perdas e danos, e aí a indenização eu vou poder cobrar desse fiador. Como a gente já mencionou, a fiança ela tem natureza acessória, então a sua eficácia depende da validade da obrigação principal. Se a obrigação principal for nula, a fiança vai ser nula também. Por quê? Porque não tem como o acessório continuar existindo quando o principal não existe mais. O acessório só existe por causa do principal. Então, se o principal não for válido, a fiança também não será. A obrigação a ser afiançada deve ser atual, ou seja, é uma obrigação que já existe. Só que eu coloquei aí uma observação. As dívidas futuras, ou seja, você ainda não deve, elas podem ser objeto de fiança, mas o fiador, neste caso, não será demandado senão quando se fizer certa e líquida a obrigação do principal devedor. Ou seja, eu até posso afiançar uma dívida futura, mas a fiança só vai ser exigível quando a obrigação principal se tornar atual, for exigível também. Então, a dívida futura eu não posso cobrar do fiador hoje. Por quê? Porque a dívida, a obrigação principal que ele afiançou, ainda não é exigível. Como o acessório segue a sorte do principal, quando se tornar exigível o principal, aí a fiança, que é o acessório, se torna exigível também. A garantia, não tendo sido limitada até certo valor ou até certa data, estende-se a todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, desde a citação do fiador. Ou seja, quando você cobra o devedor num processo, o ideal é que você já cite o fiador para ele já ficar lá, para se você não receber, você já estender a cobrança para ele. Se o credor não cita o fiador no processo, ele não vai poder cobrar desse fiador as despesas judiciais. Mas se ele citou, o fiador, além de ter que pagar a dívida
da obrigação que já existia, vai ter que arcar com os custos dessa cobrança judicial. Vamos falar então dos efeitos da fiança, começando pelo benefício de ordem, que também é chamado de benefício de excursão. O que é esse benefício de ordem ou benefício de excursão? É o direito de exigir que sejam primeiro executados os bens do devedor. Ou seja, o fiador, quando ele for demandado, ele pode indicar os bens do devedor livres e desembaraçados que sejam suficientes para saldar o débito. Ó, você está me cobrando, mas o devedor principal ele tem bens, cobre dele primeiro, porque minha obrigação ela é subsidiária. Então, a obrigação do fiador ela é acessória e subsidiária. Primeiro, o credor tem que buscar no patrimônio do devedor principal. Se ele não conseguir, aí ele vai poder cobrar do fiador. Então, cumpre ao devedor pagar a dívida, até porque a dívida é dele, e só quando, mediante a execução dos seus bens, o credor perceber que são insuficientes, não dá para arcar com a dívida toda, aí é que ele vai cobrar do fiador. Então, não esqueçam, a regra da fiança é que a obrigação ela é subsidiária. Primeiro, o credor cobra do devedor e se não conseguir receber ou receber só uma parte, é que ele vai cobrar do fiador. Se não recebeu nada, cobra tudo do fiador. Se recebeu uma parte, cobra só o restante desse fiador. Então, a regra é a obrigação do fiador, ela é subsidiária. Quando é que o benefício de ordem não vai poder ser invocado? Ou seja, quando é que, se o credor for cobrar primeiro do fiador, o fiador não vai poder dizer cobre primeiro lá do devedor. Primeiro, se o fiador renunciou expressamente, ou seja, no contrato de fiança ele já falou lá que estava renunciando ao benefício de ordem e, por se tratar de direito privado, autonomia da vontade, ele pode renunciar, é um direito disponível, ele pode renunciar. Se o fiador se obrigou como principal pagador ou devedor solidário, lembrem-se que a solidariedade ela não se presume, mas se no contrato de fiança está lá escrito que o fiador vai ser devedor solidário, como é uma obrigação solidária, o credor escolhe cobrar de um ou de outro sem precisar respeitar uma ordem, lembrando isso só se tiver por escrito. E aí é muito comum, hoje em dia, no dia a dia, quando você olha os contratos de fiança, quase sempre o fiador está como devedor solidário. Aí se isso foi colocado lá, aí o credor pode cobrar primeiro do fiador se ele quiser, e o fiador não vai poder falar que tem direito ao benefício de ordem. A outra situação onde não vai poder invocar o benefício de ordem é se o devedor for insolvente ou falido. Ou seja, o devedor é pessoa física. Foi declarada a insolvência dele? O devedor é pessoa jurídica. Foi declarada a falência? Nesse caso, não tem benefício de ordem. Por quê? Porque tanto a insolvência civil quanto a falência, elas são decretadas por sentença. Então, já existe um pronunciamento judicial dizendo que aquela pessoa não tem patrimônio para arcar com as dívidas. Para que o credor vai primeiro cobrar dele se ele já sabe que não vai receber? Então, nesse caso, se o devedor ele for solvente ou falido, o credor pode cobrar direto do fiador e o fiador não vai poder falar que quer invocar o benefício de ordem. Ainda quanto ao benefício de ordem, não é simplesmente dizer cobre do devedor principal, credor. Não. O fiador, para ele ter direito ao benefício de ordem, ele precisa nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembaraçados, quantos bastem para solver o débito. Ou seja, o credor foi cobrar primeiro do fiador, não basta que ele fale, não, tem benefício de ordem, cobre primeiro do devedor. Não, ele tem que dizer, olha, você está cobrando de mim, mas o devedor, ele tem patrimônio suficiente aqui nessa cidade para arcar com a dívida, então cobre dele. Se quando terminar você não receber tudo, você vem cobrar de mim. Então, não basta simplesmente alegar o benefício de ordem, tem que se comprovar que esse credor vai conseguir receber do devedor, porque o devedor tem patrimônio na mesma cidade, e isso
que esse papel do fiador de indicar os bens do devedor tem que ser feito até a contestação da lide, ou seja, ele ajuizou uma ação cobrando do fiador até a apresentação da sua contestação, ou seja, na sua fase de defesa, ele vai nomear esses bens do devedor. Agora tem que ser na mesma cidade, não vale para liberar esse fiador que ele nomeie bens que estão distantes, porque dificultaria a vida do credor para receber. Tem um enunciado do CJF, que é o enunciado 364 da 4ª Jornada de Direito Civil, que ele vai dizer que no contrato de fiança é nula a cláusula de renúncia antecipada ao benefício de ordem quando inserida em contrato de adesão. Então, a gente viu há pouco que a parte pode, no contrato, renunciar ao direito de invocar o benefício de ordem, mas se essa renúncia estiver num contrato de adesão, essa renúncia não vai ter validade. Outro efeito é em relação à solidariedade dos cofiadores. A parte pode ter mais de um fiador na mesma obrigação. Se ela tem mais de um fiador, aí presume-se a solidariedade entre esses fiadores. Ou seja, eu tenho 2 fiadores da minha dívida. Quando o credor for cobrar de mim e não receber e agora tiver que cobrar dos fiadores, ele pode cobrar tudo só de um ou tudo só do outro. Por quê? Porque presume-se na relação onde eu tenho mais de um fiador, que há uma obrigação solidária desses fiadores, e só não vai acontecer se houver o benefício da divisão, que é quando cada fiador vai responder unicamente pela parte que em proporção lhe couber no pagamento. Então, eu tenho mais de um fiador, presume-se a solidariedade deles, eu posso cobrar tudo de um ou tudo do outro. Mas se eles colocarem no contrato uma cláusula colocando o benefício da divisão, aí eu só posso cobrar o fiador daquela proporção que ele está assumindo, como está aí no material. Cada fiador pode fixar no contrato a parte da dívida que toma sob sua responsabilidade, caso em que não será por mais obrigado. Então, tenho mais de um fiador, posso cobrar tudo só de um, exceto se no contrato tiver o benefício da divisão, dizendo, tenho 2, mas um responde por 70% da dívida e o outro por 30%. Aí de um eu só posso cobrar 70%, do outro só posso cobrar 30%. O fiador que pagar integralmente a dívida fica subrogado nos direitos do credor, mas só poderá demandar cada um dos outros fiadores pela respectiva cota. Na fiança, alguém responde, se responsabiliza pelo débito de outra pessoa, e se ele pagar, ele se torna credor e vai poder cobrar daquele que ele afiançou. Cobra a dívida toda. Se for uma dívida com vários fiadores, onde se presume a solidariedade, lembrem-se que a gente viu a obrigação solidária, que aquele que paga pode cobrar a cota dos demais. Mesma coisa aqui, eu tenho vários fiadores, um só pagou a dívida toda, ele virou credor, e ele pode cobrar dos outros fiadores a cota de cada um. Não pode cobrar integralmente, porque na relação entre os cofiadores, a obrigação é divisível por parte. Então, um fiador pagou tudo, dos outros fiadores ele só cobra a cota de cada um. Quando nem a obrigação nem a fiança tem prazo certo, pode o fiador exonerar-se quando lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 60 dias após a notificação do credor. Ou seja, quando a fiança é por tempo indeterminado, qualquer das partes pode dizer que não quer mais, comunicando a outra, mas quando o fiador comunicar que não quer continuar, ele ainda fica obrigado por 60 dias quanto àquela obrigação principal, que é um tempo razoável para o devedor encontrar outro fiador. Não é nula a cláusula de renúncia do direito da exoneração de fiança oferecida por tempo indeterminado, ou seja, eu não coloquei um prazo certo. A fiança, o contrato de fiança foi feito por prazo indeterminado. Se nesse contrato tiver uma cláusula dizendo que o fiador ele não pode renunciar à fiança, ele não pode terminar a fiança antes da obrigação terminar, essa cláusula ela é válida, não é nula. Porque assim, o normal do contrato por prazo indeterminado é qualquer das partes dizer quando não quiser mais continuar. Só que se na fiança eu colocar uma cláusula dizendo que o fiador não vai, antes da obrigação terminar, poder se exonerar, aí nesse caso essa cláusula é perfeitamente válida porque é a autonomia da vontade. A parte está num contrato paritário, ela poderia discutir, mesmo assim ela aceitou essa cláusula, a cláusula ela vai
valer. E se a fiança for por prazo determinado, aí ela só termina quando o prazo chegar. Então, você é fiadora do seu contrato de locação por 6 meses. Findos os 6 meses, eu estou exonerada dessa obrigação. Vamos falar então melhor sobre a extinção da fiança. A morte do fiador extingue a fiança, mas a obrigação passa aos seus herdeiros, limitada, porém, às forças da herança e aos débitos existentes até o momento do falecimento. A gente mencionou que o contrato de fiança ele é personalíssimo, então os filhos do fiador não vão se tornar fiadores, eles só são responsáveis pelos débitos que existiam até o falecimento. Então, qualquer responsabilidade que surja depois do falecimento do fiador, ainda que cobertas pela garantia da fiança, não vão poder atingir os sucessores. Eles só se responsabilizam pelos débitos que existiam até o falecimento e nas forças da herança, se o fiador deixou patrimônio. Então, por exemplo, o fiador estava afiançando um contrato de locação, que seria por 1 ano. Com 6 meses, o fiador morreu. Os filhos do fiador não vão ser os fiadores pelos 6 meses que faltam, o contrato terminou. Mas eles vão responder pelos débitos que já existiam. No 6º mês, o fiador morreu, mas tinha 2 meses que o locatário não pagava o aluguel. E se ele não pagasse, o fiador poderia ser cobrado. Então, desses 2 meses de débito em aberto, que já existiam quando o fiador morreu, os seus herdeiros vão se responsabilizar nas forças da herança. O fiador deixou o patrimônio, os herdeiros pegam o patrimônio e pagam esses 2 meses. O fiador não deixou patrimônio, mesmo existindo débito, os herdeiros não vão tirar do próprio patrimônio para arcar com essa obrigação. A morte do afiançado não extingue a fiança. Os herdeiros respectivos são meros continuadores do decurso, ou seja, quem morreu foi o devedor principal, fiança continua, porque o caráter personalíssimo da fiança é em relação ao fiador, que é aquela pessoa que tem que ser alguém de confiança que está assumindo o débito de outra pessoa. A fiança extingue-se por causas terminativas próprias das obrigações em geral, ou seja, a fiança é uma obrigação. Se a obrigação se extingue, a fiança extingue também. Então, por exemplo, a obrigação principal foi paga, a fiança terminou, porque eu não tenho como responder por um débito que não existe mais. Então, por isso que está no material, que por ser um contrato acessório, extingue sem sobrevindo qualquer causa de extinção do débito principal por ela assegurado. Eu falei do pagamento, mas pode haver compensação, pode haver confusão. Extinguiu-se o débito principal, extingue-se a fiança também, porque a fiança é um acessório que não subsiste sem o principal. A fiança ela também pode extinguir-se por atos praticados pelo próprio credor. São atos do credor que vão dificultar a vida do fiador, vão dificultar o fiador receber, se ele tiver que arcar para depois cobrar do devedor principal, vão dificultar esse recebimento, vão complicar a vida do fiador, ele pode pedir a extinção da fiança. Por exemplo, concessão de moratória ao devedor sem consentimento do fiador, ainda que solidário. Então, aqui era um contrato que ia até maio. O credor resolveu estender o contrato principal até outubro, deu essa moratória para o devedor principal. O fiador não é obrigado a continuar, porque ele não consentiu com essa mudança. Ele pode falar, não, eu queria responder pelo débito só até onde estava combinado. Você dilatou aí, nessa dilação de prazo que você deu, o devedor pode ficar sem patrimônio e pode sobrar para mim, não quero continuar. Frustração da subrogação legal do fiador nos direitos. O fiador, quando ele paga, ele se torna credor do devedor. Então, às vezes, a pessoa aceitou ser fiadora porque tinha outras garantias. E aí, se ela pagasse e se tornasse credora, essas garantias passariam para ela, ela teria chance de receber. Então, se esse credor, por exemplo, abre mão de uma garantia menor para deixar só o fiador, ele pode falar, não, não quero ficar sozinho porque eu tinha outras garantias nessa dívida. Então, por exemplo, era uma dívida em que, além da fiança, também tinha uma hipoteca. Então, tinha 2 garantias nessa obrigação. Se o devedor não pagasse e o credor não executasse a hipoteca, ele ia cobrar do fiador. O fiador pagou, ele ia subrogar-se nos direitos do credor, ia virar o credor com todos os direitos e garantias desse credor.
inclusive com a hipoteca. Então, quando ele fosse cobrar o devedor, se o devedor não pagasse, ele poderia executar a hipoteca. Então, a chance dele receber era maior. O credor vai lá e libera o devedor da hipoteca, deixa só com a garantia da fiança. Então, quando o devedor não pagar, que o fiador tiver que pagar, as chances do fiador receber do devedor vão ser menores, porque não tem mais uma garantia. Então, se o credor abre mão de uma garantia, frustrando a subrogação que o fiador teria, o fiador pode pedir a extinção da fiança. E a aceitação em pagamento da dívida, de dação em pagamento feita pelo devedor, ainda que depois venha a perder o objeto por evicção. Lembra da dação em pagamento? Eu entrego um objeto diferente do combinado para extinguir a obrigação. Então, o devedor, por exemplo, tinha o dever de pagar R$2.000 ao credor, mas o credor aceitou extinguir essa dívida recebendo uma televisão. Se houve a dação em pagamento, extinguiu-se a obrigação principal, extingue-se a fiança também. Então, não tem mais que se falar em fiança. 2 meses depois, apareceu o verdadeiro dono da televisão e o credor teve que entregar, ou seja, o devedor voltou a dever os 2.000, a fiança ela não vai ser restaurada. E para finalizar, o fiador pode opor ao credor as exceções que lhe são pessoais, bem como as que caibam ao devedor principal. Ou seja, quando o credor for cobrar o fiador, ele pode fazer defesas tanto que digam respeito a ele. Então, ele pode falar que já pagou, ele pode falar que o contrato de fiança é nulo porque, por exemplo, foi feito verbalmente. Ele pode fazer várias defesas referentes a ele, como também ele pode fazer defesas em relação ao devedor principal. Olha, ele está cobrando, mas você também deve para ele, vocês têm que compensar. Olha, o devedor principal já pagou, você não tem que me cobrar, por exemplo. E ficará exonerado o fiador se nomeou bens à penhora, valendo-se do benefício de execução, ainda que mais tarde, havendo demora na execução por negligência do credor, o devedor venha a cair em insolvência. A gente falou do benefício de execução, que é o benefício de ordem, onde primeiro tem que cobrar o devedor. Então, você vai cobrar do fiador, não há nenhuma hipótese de exclusão desse benefício de ordem. Ele nomeia bens do credor, do devedor, melhor dizendo, na mesma cidade, e aí o credor vai cobrar do devedor. O fiador fez a parte dele, nomeou os bens do devedor, mas o credor demorou a pedir essa execução. Quando foi pedir, não existiam mais esses bens, ele não vai poder mais cobrar do fiador, porque o fiador fez a parte dele. Naquela época, os bens existiam, foi a negligência do credor que frustrou a execução, eu não vou poder responsabilizar o fiador. Então, quanto à fiança é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem postar nos comentários ou no fórum do Moodle.